Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que está ligado com a gente aqui através das redes sociais da TV, também através do canal 8 da NET. É sempre uma alegria poder estar junto com você neste dia 4, véspera aí do grande aniversário da cidade de Itapetininga, 250 anos da nossa cidade. E nós vamos conversar sobre assuntos aqui que envolvem a nossa cidade e região, mas também envolvem muito o nosso momento que nós estamos enfrentando, que é o momento desta pandemia. Você que está ligado aqui com a gente sabe que diversas vezes nós trouxemos aqui conversas para se falar a respeito da melhor forma de enfrentar tudo isso, e hoje nós continuamos nesse papo aqui com a Ionita Iannacone, ela que é psicóloga, vai falar sobre as habilidades para enfrentamento da pandemia aqui junto com a gente. Então, nós entramos aqui já para conversar com ela mesmo, para falar a respeito de tudo isso, quais são os desafios, como enfrentar isso da melhor maneira possível. Ionita, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Oi, Guto, boa tarde, telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês novamente. Nós que agradecemos sua participação aqui. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal aqui, né? A sua história pessoal, vamos dizer assim, como você chegou, vamos dizer assim, a ajudar as pessoas, a olhar para esses momentos, principalmente para os problemas, para a questão, vamos dizer assim, daqueles desafios que aparecem nos nossos dias. Você viu que você tinha, de certa forma, esse chamado aí a estar junto com as pessoas, ajudando a enfrentar tudo isso. Guto, pois é, né? Assim como todo mundo, eu também me deparei com um momento muito difícil com a pandemia, um momento de se reinventar, um momento de se adaptar às novas realidades. Eu acho que a gente deve encarar isso como um desafio, né? Sempre procurar resoluções para problemas a partir desse desafio. Eu também tive que adaptar os meus atendimentos clínicos, tive que adaptar as minhas participações como voluntárias em alguns projetos, ou seja, né, a gente está tentando aí sobreviver e se reinventar a cada dia. E aí tem algumas habilidades específicas que ao longo da nossa vida devem nos acompanhar na vida profissional, mas que agora se fazem mais necessárias ainda, né? Não, isso é muito importante, né, para olhar para tudo isso como uma forma, vamos dizer assim, de crescimento, né? Talvez nós não tenhamos enfrentado um desafio tão grande enquanto humanidade nos últimos tempos, né? E que agora, nesse momento mesmo, é um momento muito grande. E se nós olharmos da maneira correta, temos em mente aí algumas ferramentas, algumas formas, nós vamos conseguir, de certa forma, vencer tudo isso, né? E conta pra gente aqui a respeito dessas habilidades, né? O que você elenca assim como um primeiro passo aí para se entender no meio dessa pandemia? Tá, eu acho que o primeiro, e é o que todo mundo está enfrentando nesse momento, é a questão de resolução de problemas, né? Estamos carregando aí muitos danos, muitos prejuízos, uma nova realidade de vida, uma nova realidade de trabalho. Todo mundo teve na sua vida algo sacrificado, né? Então, essa habilidade para resolver, enfrentar e encontrar soluções para os problemas é muito importante. Então, é assim, Guto, a gente tem um pensamento muito persecutório sobre um problema. Quando a gente tem um problema, ou seja, a gente fica pensando muito sobre ele, mas pensando numa maneira ansiosa, que nos gera mais angústia. Então, eu convido todo mundo a que pense um pouquinho diferente para que desenvolva essa habilidade de resolução de problemas, né? Não é esse pensamento ansioso, mas sim olhar, encarar o problema de frente, conseguir descrever o problema todo e a partir daí tentar encontrar soluções. Como que a pessoa consegue fazer isso? Através de um pensamento crítico e reflexivo. Ou seja, refletindo sobre o problema, né? Que leva, assim, a uma análise da situação. Lembra quando os professores na escola, e se você fazer hoje provas de concurso, enfim, sempre tem aquelas coisas. Vocês precisam ler o enunciado, refletir sobre, para daí encontrar a resposta certa? Então, hoje a gente vive isso na prática. Todos os dias parece que a gente tem que refletir sobre um determinado problema para poder encontrar uma solução, um enfrentamento a ele, né?
Muito bem, algo que você diz aqui é muito importante mesmo, né? Eu vejo assim, até esses tempos atrás estava vendo algumas aulas de matemática financeira e o professor falava assim, ó, metade da resolução desse problema é entender o enunciado, entender o que ele está pedindo e quais são as informações que ele está dando para você saber qual fórmula aplicar ali. E você vê talvez que seja dessa forma também na vida, né? Que muitas vezes ficar só simplesmente pensando no problema, sem parar, e sem, de certa forma, ele falava até para escrever, ele falou assim, escreva, coloque lá cada uma das coisas que estão ali, vá grifando tudo tal, para você saber se entender onde você está na situação, qual é a situação que você está enfrentando, né? Seria mais ou menos isso também com os problemas que nós temos, Janita? Sim, é exatamente isso. Então, é você sair desse movimento de ansiedade, ansiogênico, que você só fica ali cultivando o problema, porque quando a gente tem um problema, ele não sai da cabeça, ele fica lá, né? Ressonando, ressonando, ressonando. Mas é você dar um passinho para o lado e olhar criticamente, reflexivamente sobre esse problema. O que é muito bacana é você usar aquela questão de fazer perguntas e respostas. Né? O que está acontecendo? O porquê está acontecendo? Da onde surgiu esse problema? O que eu posso fazer para tentar solucioná-lo? Então, é tentar encontrar um caminho para seguir em frente. Não só ficar com esse pensamento repetitivo, persecutório, né? Mas refletir, a reflexão sempre. É como se você estivesse fazendo a interpretação desse enunciado aí da questão de matemática. Né? Vamos interpretar a situação de hoje, uma situação nova para todo mundo. A gente nunca passou por uma pandemia, né? Se pegar essa nossa geração, e precisa olhar para isso, encarar de frente, refletir sobre tudo isso para encontrar novos caminhos. Muito bem, nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente, principalmente o pessoal dando o seu boa tarde aqui, então eu agradeço bastante a dona Maria Risete, também o Fábio Madeira que mandaram o seu boa tarde. Você que está acompanhando com a gente aqui pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, coloque aí o seu comentário, a sua pergunta, também aquilo que você acredita a respeito de todo esse tempo, né? Como tem sido enfrentar tudo isso, partilha aqui com a gente para a gente colocar aqui no programa Telescópio de hoje. E Ionita, você citou aqui pra gente, né, que são problemas que vão surgindo, situações novas que vão surgindo e que isso, de certa forma, pode ser que recrute da gente um pouco daquilo que nós chamamos de criatividade, né? Ou seja, pensar algo novo, dar uma resposta muitas vezes que nós nunca demos, mas sem ter muito medo, né? Tentar lidar com tudo isso da melhor forma possível. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa habilidade que é a criatividade. Sim, então, se você pensar, você vê, né, que uma habilidade ela vai puxando a outra. Você estabelece essa questão da resolução de problemas com um pensamento crítico reflexivo. Isso automaticamente gera uma criatividade. Porque a resolução, a solução para um problema, muitas vezes é criativo. É onde você encontra ali o caminho. Onde você encontra uma nova solução para fazer determinada coisa. Sei lá, Guto, a gente pode dar um exemplo mesmo, né? A pessoa perdeu o emprego durante essa pandemia. Quantos não aconteceram isso? E se vem um momento de sufoco, tendo que sustentar a casa, a família. E hoje eu vejo tantos exemplos de pessoas que começaram a cozinhar, começaram a fazer alguma coisa artesanal e começaram a vender só para ter ali o seu sustento do dia a dia. Mas que isso está se tornando um negócio mesmo e muito lucrativo. Então, a partir de eu olhar para esse problema, surge lá uma ideia, né? Você põe a questão da criatividade e isso acaba se tornando o seu negócio. Você se reinventa, se abre a novas possibilidades. Olha só, que interessante, né? E isso, assim, às vezes, acho que ela pode também, dizer assim, existem parâmetros no meio de tudo isso, porque, às vezes, as pessoas, elas querem, não, eu quero também renovar tudo, mudar tudo, mas existe, principalmente, acho que com crianças ou com pessoas mais idosas, às vezes, manter uma parte da rotina também, às vezes, tentar adaptar para não mudar tudo ao mesmo tempo, às vezes, é importante também, né, Ionita? Entendemos assim, que é uma fase de transição, é um processo. Um processo demanda, né, um determinado tempo. Então, você vai aos poucos colocando, você não vai achar solução, provavelmente, hoje deu uma luz e essa é a solução. Ok, você tem uma ideia, aí você vai analisar essa ideia, você vai ver a viabilidade dela, você pode discutir com a sua família, você pode ver com o que as outras pessoas da família podem colaborar. É muito legal agregar as pessoas nesse momento, sabe? De isolamento social, principalmente os adolescentes, até as crianças, sei lá, vai cozinhar alguma coisa,
chama para ajudar de alguma forma, porque está todo mundo tão perdido. Esse é o nosso lado mais humano, dizendo, né? De agregar todo mundo, de não excluir ninguém. Aí sim, você vai vendo se a coisa vai dar certo, você estuda. A questão de empreender também. Tem alguns sites que ajudam muito com orientações a respeito. Procure se informar. Não é sair dando tiro para qualquer lado, que não funciona, né? Você já está se reinventando, procurando soluções, precisam ser soluções reais. Então, investigue, né, pesquise sobre, e aí vá colocando em prática como algo que vem sendo desenvolvido. Muito bem. E você citou aqui um ponto, acho que é a grande palavra para a gente nesse tempo, né? Nós aqui do Telescópio sempre trazemos alguns convidados aqui que falam a respeito dessa questão, que é a humanização, né? Ou seja, olhar com um olhar humano, olhar com um olhar, vamos dizer assim, de carinho para os outros, né? Fazer o bem verdadeiramente, né? Como nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos nesse tempo. E isso, de certa forma, você vê que é uma das grandes chaves para enfrentar bem esse momento, para evitar, vamos dizer assim, o atrito que muitas vezes acontece, né, pela convivência, mas tentar, de certa forma, olhar para a humanização é uma forma aí de facilitar um pouco esse processo? É fundamental, né? Eu diria assim que em qualquer época a questão da humanização é uma bandeira que a gente deve levantar e lutar por ela. Mas nessa época de pandemia, mais do que nunca. A gente precisa incluir pessoas e não excluí-las. Todo mundo está passando por um momento difícil, cada um à sua maneira. Não significa que a sua dor seja maior que a minha. Todos estamos com uma certa dor, de certo modo. Então, todas as possibilidades que você encontre de incluir pessoas, nossa, é extremamente. E principalmente dentro de casa, porque você vê um movimento contrário disso. As pessoas às vezes estão dentro de um mesmo lugar, mas que não conseguem conviver. E isso vai gerando muita raiva, muita irritação. Tanto é que os nossos índices de violência doméstica aumentaram muito. Violência contra a mulher, violência contra os filhos. Por quê? Porque está tendo uma separação, uma segregação. E não é a ideia. A gente tem que lutar e incentivar o movimento contrário, o de inclusão, inclusive nas tarefas, inclusive no cuidado do dia a dia, nos trabalhos também. Todos precisam se sentir importantes. É muito importante isso mesmo nesse momento, né? Nós temos esse carinho, esse olhar para com o outro e também, de certa forma, saber, né, lidar com as principais situações que vão acontecendo, saber entender que muitas vezes nós não precisamos ganhar sempre, que pode também ser a vez do outro ali, dar o espaço para ele, né? E você vê que talvez, vamos dizer assim, olhar, né, para essas coisas com mais cuidado também, ele é um dos caminhos para que a gente possa enfrentar tudo isso. Você citou aqui a humanização, mas também as formas, né, de você enfrentar os desafios em conjunto, abrindo mão muitas vezes, é necessário nesse tempo também? Sim, né? A gente não, como você mesmo colocou, a gente não ganha todo dia. Tem momentos que temos perdas. O que vale é encarar essas perdas com muita serenidade, né? No sentido de que, ok, eu perdi aqui, mas amanhã eu posso me recuperar. Né? Ok, alguém está saindo melhor do que eu hoje, pode ser um exemplo também para que eu me motive. Né? Ok, vamos aprender a lidar com as nossas próprias questões. E aí a gente entra numa outra habilidade que é importantíssima nesse momento, que é a do autoconhecimento e a de gerir as próprias emoções. É muito fácil, você sai perguntando para qualquer pessoa, você conhece os seus próprios sentimentos? As pessoas não sabem dizer. Você sabe lidar com os seus próprios sentimentos? E as pessoas também, a grande maioria das vezes não. E o que é isso, né? O que são esses sentimentos? São sentimentos, ok, de alegria, de felicidade, mas de raiva, de frustração. Quem não se frustrado nesse momento? Isso tudo leva à agressividade. Agressividade que você fala assim, não acredito que tenha capacidade disso. Mas é porque é um momento que extrapola. Então é muito importante as pessoas aprenderem a lidar com as suas próprias emoções. Porque o trabalho também traz muita pressão em cima da gente, traz muita cobrança.
Também você às vezes não é reconhecido, mais uma frustração. O que eu ganho não é suficiente, outra frustração. E como é que eu lido com tudo isso? Como é que isso tudo se encaixa, né? Como é que tudo isso se sedimenta dentro de mim? Então, desenvolver esse autoconhecimento é fundamental, de olhar fora e ver tudo que está acontecendo. Muito bem, então acho que são pontos muito importantes, né, de nós olharmos aí para esses dias, né, ver, avaliar na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos também, das nossas escolhas nesse tempo, né, se nós temos conseguido dar esses passos até para não tornar esse momento mais difícil, né, porque já é um tempo de luta, já é um tempo de dificuldade, é um tempo de se entender cada vez mais e de passar por essas dificuldades todos juntos, né, então que nós consigamos passar da melhor forma possível. E conta pra gente aqui, Ionita, a respeito, vamos dizer assim, você citou, né, pra gente, né, que muitas dos atendimentos, muitos dos momentos, tudo, eles tiveram que mudar um pouco, tiveram muitas vezes que se adaptar a tudo isso, né, e algo que se fala muito nesse tempo é talvez os reflexos, né, dessa pandemia na questão emocional, na questão na vida psíquica das pessoas e tudo. Você tem visto algumas mudanças, tem algumas dificuldades surgindo, ou algumas situações surgindo, como você avalia? Tá, o que eu percebo é esse nível de angústia altíssimo e essa dificuldade de lidar com as próprias emoções. Né? A principal emoção é a questão da frustração. A pessoa não sabe lidar com as próprias frustrações. Antigamente a gente, me frustrei com uma coisa aqui, vou colocar outra coisa no lugar para compensar. Hoje não é tão fácil assim encontrarmos compensações para o que nos dói. Então, esse sentimento está desencadeando vários outros, né? Um sentimento de que a pessoa se sente diminuída, ou seja, afeta diretamente a autoestima. E aí eu atendo também muito na clínica as mulheres e adolescentes e crianças vítimas de violência. Aí você fala assim, nossa, esse homem não era, ou até mesmo essa mãe, não é uma pessoa má. Mas ela não está sabendo lidar neste momento. Ela não está sabendo lidar com as dores. Todo mundo precisa ter essa hoje. Está enfrentando, de como vai enfrentar, de ter esse olhar para a resolução de problemas, para encontrar soluções criativas, para que esse nível de frustração, de irritação, diminua. As pessoas também estão sofrendo por não poderem sair, por se sentirem presas. A gente não gosta de nada disso, a gente não fica confortável com nada disso. Mas são questões que a gente precisa enfrentar todos os dias. Então é muita serenidade, muita calma, muita compreensão, ou seja, muito olhar reflexivo para o que eu estou vivendo hoje. Dentro de casa, no meu trabalho, com os amigos, enfim, em todos os lugares. E você que está acompanhando com a gente também mandou seu recado aqui, agradeço muito a Márcia que mandou aqui boa tarde também, muito obrigado você que está participando, que está acompanhando com a gente o Telescópio, que compartilhou, que mandou aí nos grupos, né, hoje uma entrevista muito legal com a Ionita e a Ana Cone, e continua essa entrevista aqui com a gente, né, eu tinha feito uma pergunta aqui para você, Ionita, a respeito justamente dessa busca, né, das pessoas pelo auxílio nesse momento, e principalmente pelo auxílio psicológico, né, isso há muito tempo, vamos dizer assim, houve épocas onde era muito difícil as pessoas, elas associavam isso a situações muito ruins, mas hoje já está mudando um pouco mais, já é algo mais comum as pessoas buscarem o auxílio psicológico? Sim, a gente vê uma grande mudança, uma aceitação das pessoas que não estou bem, mas eu ainda escuto muito o pessoal chegando na clínica e me pergunta, eu tô louco? Gente, quem procura ajuda psicológica não tá louco, tá passando por um momento delicado, um momento difícil, por um problema, né? Precisa de um amparo, precisa de alguém que ande junto com ela nesse momento. Não é uma loucura, é só uma dificuldade. E dificuldade todo mundo tem. Então, ainda bem que estamos vendo mudanças nesse sentido. Que as pessoas estão muito propensas a se encontrarem, a enfrentar de uma maneira menos pesada a vida, o dia a dia. Mas os homens ainda são bastante resistentes, viu? Olha só, então fica aí também um recado, né,
para os homens de pensar também, né, na saúde mental também, dos problemas que tem enfrentado, né, buscar esse auxílio nas situações, porque é muito importante, é algo mesmo que muda muito a sua vida, que em algo, às vezes pequenas conversas, pequenas correções, pequenas técnicas que são aplicadas ali já conseguem trazer uma qualidade de vida muito grande. E Anitta, falando justamente a respeito aqui de qualidade de vida, né, hoje, pelo que nós temos visto aqui, conversado e também nas entrevistas aqui do Telescópio, né, a saúde mental é muito associada com a qualidade de vida integral também, né? Ou seja, que não passa simplesmente pelo atendimento psicológico, mas também pela questão da alimentação, de uma vida, vamos dizer assim, sem o sedentarismo e tudo. Você vê também dessa forma, né, que tudo isso ajuda muitas vezes a pessoa a viver melhor, a se entender melhor depois? Ah, sim, né? Uma associação de fatores. Uhum. A vida mental, a saúde mental, né? A saúde física, a biológica. Não somos seres que temos departamentos isolados e separados, digamos assim. Uhum. Somos um ser humano único, onde tudo precisa estar muito alinhado, andando tudo muito bem. Porque a saúde mental reflete na física, a física na mental. Então, assim, uma satisfação profissional é muito importante, um reconhecimento profissional é muito importante, mas também ter uma saúde mental é muito importante, ter uma saúde física também é muito importante, ter momentos de lazer também é muito importante, porque se tiver tudo caminhando bem e junto, né, a pessoa se sente muito bem, a pessoa está melhor em qualquer uma das funções que ela venha desempenhar, na vida profissional, ou para com ela mesma, para com sua família, para com seus amigos. Então, tudo é muito importante. A gente não pode negligenciar nenhum lado nosso. Somos um ser único. Muito bem. Anitta, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder levar essas informações para o pessoal que assiste aqui com a gente. Sempre também está à disposição, né, dos profissionais aqui, dos psicólogos, profissionais da saúde mental aqui de Itapetininga, para levar para as pessoas, né, essa mensagem, aquilo que nesse momento é necessário, essas ferramentas aqui. Acredito que foi de grande ajuda para todo mundo. Se tiver mais algum recado para deixar, mais alguma informação, fica aberta aqui no Telescópio para você. Tá, eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é isso. Olhem para a sua saúde mental, não ignore, olhe para os seus problemas, mas com essa maneira muito reflexiva, com esse olhar reflexivo. Assim a gente diminui muito o número de ansiedade, as pessoas estão com nível altíssimos de ansiedade, isso faz muito mal. Como você colocou, atividade física ajuda com essa ansiedade, né? Você está fazendo uma caminhada, você está conseguindo pensar sobre um problema, mas não de uma maneira persecutória, mas encontrando soluções. Então, nesse momento, não se ignore. Olhe para você mesmo. Você estando bem, você pode ajudar os outros. Mas se você não estiver bem, como é que você vai ajudar os demais? Aí fica tudo muito mais difícil. Muito bem, Anitta, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande ter você aqui no nosso programa.